bom dia para quem que se acompanha o show da manhã e sobretudo para aqueles alguém que está conosco 10 horas no dia anunciado e hoje nós sabemos estar ali nessa colónia de férias que é dedicado a estudos e a aproveitamento de tempo livre para conhecer melhor nossa literatura e também explorar um bocadinho a Biblioteca Nacional. Isso acontece ali na Biblioteca Nacional, ali na cidade da Praia, uma biblioteca de verão onde crianças e adolescentes estão juntas para fazer um conjunto de atividades, tudo voltado à literatura e voltado também a estudo de nos livros infantis e também com dicas de leituras durante a férias. Ele é uma iniciativa da Biblioteca Nacional e também é ser dirigido para a doutora Carmelinda Gonçalves, que é escritora de livros infantis e que gentilmente também traz tempo a meio de conta a história que está ali, que eles aproveitam para bem falar com nós na show da manhã para nos conhecer um bocadinho dessa sessão de leitura de uma forma interativa, mas também de uma forma mais recreativa e espontânea. Doutora, obrigado por disponibilizar-se com nós na show da manhã a meio de uma atividade. Já nos interrompe, menino só tudo a sentar, está espera ansioso, mas é uma forma também de nos promover a colónia de biblioteca, a colónia de férias, biblioteca de verão, que acaba por promover literatura de uma forma diferente e meninos, sobretudo, têm a oportunidade de conhecer companheiro, de conhecer outras experiências, assim. Sim, bom dia. Bom dia para todos os espectadores que acompanham o programa Show da Manhã. De facto, ele é uma boa atividade para crianças para manter uma ocupação de tempos livres de uma forma lúdica e também que é para despertar o contato e a paixão pelo livro e pelas histórias. Então, realmente, isso é uma iniciativa muito louvável. Isso acontece desde quando e também até quando? Bom, me é convidada para bem hoje, então em relação ao programa em si da biblioteca, nunca está a par. Ok. Mas é uma celebração também de literatura, para Maurício. Se por um lado é necessário criar livros infantis e com temáticas dedicadas para segmento infanto-juvenil, é uma forma também de começar a estrutura ministro em termos de interesse para a leitura. Tudo isso é uma construção de uma coisa que nós chamamos de literacia, né? Literacia que desenvolve na criança a capacidade não só de ler, porque ler é uma coisa muito fácil, mas é uma coisa superficial. Então é ler, compreender coisa que a criança lê, compreender o texto e a formação de palavras, como que conche palavras novas e acaba por desenvolver em qualquer criança uma melhor capacidade de entender o mundo, de compreender coisa que se passa à sua volta, em função dele ter sido uma pessoa que consegue ler. Agora, e é um espaço também que pais podem participar, de certa forma, uma colónia de férias às vezes desafia pais a participar com exercícios, mas também, e pelo simples facto de eles levarem aqui meninos para casa, depois indagam o que foi esses dias e conhecem um bocadinho também o que tem sido desenvolvimento e produtividade de seus filhos. De facto, uma colónia de férias ele pode ser uma participação indireta de pais, né? Porque nunca estou em nenhum país ali, né? Fisicamente não, né? Mas de facto cabe à família também nessa interação saber que frutos que aquela criança, que bem para uma colónia, porque ele acredita que aquela colónia é alguma coisa para ele, coisa que pode levar de diferente para casa. E também uma interação também do que a própria família pode ajudar, porque pode também ter ideias do quais esta partilha, que crianças às vezes partilha com a família na casa e que pode também ajudar a desenvolver, porque tem que ser uma coisa tudo dinâmico, para que tudo parte pode interagir e pode ser uma coisa muito engessado, mas uma coisa que tem que ser fluidez. E como é que foi estruturado com a participação da doutora Carmelinda hoje? Programa-se distribuído com que tipo de momentos? Bom, mim chamado ali também fazer contação de histórias, mas aproveita sempre não só contar a história e leva também crianças a interpretar coisa que escreve e a conhecer o livro em si, coisa que escreve com ele, ou seja, ele é diferente, é uma contação de história diferente, porque quando tem o escritor, tem exatamente coisa que o escritor quis dizer, porque às vezes o livro leva a várias interpretações, não é? E no facto que livro, no caso que livro, que ele é Caraca, né? E Caraca é um livro que tem teu coisa, ele tem easter eggs, que é
imagens de outros, imagens que são escondidas naquelas ilustrações, que tem personagens de outros livros de meu, né? Então, quem traz para ali, escondido no meio de uma imagem, por exemplo, ali tem um bruxa que tem nada a ver que de aquele outro livro, a cada bruxa a sua vassoura, que está escondido dentro daquela história. Fora que o texto, a história que está escrita, não é a história que está ilustrada. É outra coisa, é um outro desafio, porque a criança tem que questiona por que coisa que está escrito ali, que está ilustrado ali. Na verdade, é uma história que você bata, siga página a página, e tu consegue entender coisa que passa naquele... E para aquele pouco que se toja ali, não está deduz, mas também tem intenção, se calhar, de prestar tributos e preserva nomes e figuras que não tem, que está ligado ao ambiente, ao desporto náutico. Mora aqui um é aquele cabelo e um é aquele pessoa arriba de um prancha, não está deduz, menos campeão, Mito Monteiro, que sei lá. O próprio. E Mito, por acaso, quando um Sata imaginava aquele livro, conversa com ele dá uma autorização, obviamente, de usar esse personagem, e aliás, sem nome também, até na prancha de aquela coisa, porque, de facto, acha que a nós não tem que valorizar coisa que é de nós. É nossa cultura, é nos gentes. Tem nas figuras que às vezes está uma história para conta que te exemplifica, mas também te influencia positivamente. E se não repara, não se fala de crianças. Crianças precisam de ser inspirado, mas não por uma coisa que está fora de seu alcance. Mas ser inspirado para pessoas que estão hoje, que cima que às vezes é do mesmo bairro, é da mesma rua, e que hoje ele é um campeão, ele é um cantora, ele é um modelo. No mês de inspirações, exatamente. E são inspirações nacionais, aquele que não tem que panha para falar, que ali que é nós. Hoje é só Caraca que está a ser apresentado nessa contação de história? Não, já apresenta que é o Espantalho, que é um livro que fala de sonhos, e que a mensagem do livro é, você pode ter seus sonhos, mas se você realiza cabo fica triste. É mais ou menos isso, que é dos livros com a mensagem que acha mais forte, porque hoje em dia não tem jovens que lidam com tantos problemas, crianças também que já começa a lidar com alguns problemas desde muito cedo, e crianças que têm sonhos, e como tudo nós temos, não é? E mesmo adultos também. Então é uma forma de, desde pequenote, para crianças que não têm, sim, não está sonha, mas aquele que nunca consegue realiza, para nunca fica deprimido, para nunca fica triste. Muito bem. Antes de nos conhecer um bocadinho de figura da pessoa, eu queria desafiar a Jorge Avelino para não bater lá naqueles meninos assim. Passam um conjunto de meninos lá na fila que se prepara para outros exercícios, e a doutora Carmelina estava a te acompanhar, mas queria perceber, doutora, o porquê. Desafio a doutora, sobretudo porque ela é dentista também, de profissão. Então, queria entender o porquê da escolha desse segmento tão específico e tão delicado. Fazer livros infantis ou produzir contos infantis, acaba de certa forma para trazer um desafio diferente, principalmente para um cabeça de adulto. Na verdade, você tem que bem no universo de criança para pensar coisa que é atrativo para a criança, né? Então, claro que a linguagem é diferente, o texto pode ser um texto longo, porque a mensagem tem que ser passada rapidamente, e a escolha de palavras também, pode pôr palavras e depois desafia as babus com significado, e acho eu que quem escreve literatura infantil ou juvenil é uma pessoa que de facto tem que gostar, porque está sendo muito natural. E nesse momento, ter filhos ou estar sempre com crianças ajuda? Sim, ter filhos, pelo menos, foi um grande impulso para um começo a publicar, porque então fica a contar essa história que inventava, e de repente foi de facto isso. E claro que sempre que botei um estímulo em cima que está ali, ele é sempre um up que te dá, porque botou hoje aqui de facto crianças está precisam, ainda mais na Cabo Verde, onde que nunca tem tantas crianças com acesso à leitura, porque nunca tem bibliotecas apetrechadas, porque livro de autores que está disponível, e muitas vezes os livros são caros também, e então quando botou aí aquele símbolo é que tem ainda muito trabalho para ser feito em termos do incentivo à leitura, do incentivo à publicação, mas que esse licença dá no motivos de nosso contínuo, nosso trabalho. Muito bem, já aproveita agora rapidamente para falar com alguns daqueles meninos que estão ali. Não queria falar o que ele mora, que é o nome? Frederico. Patrick, Frederico. Frederico. Vai de que zona? Vila Esperança. Vila Esperança. É a primeira vez que você vem para uma colónia de férias? É a segunda. Segunda vez? E mora que você está a ser hoje? Você está gosta? Você está a conhecer novas pessoas, novos amigos? Estou a gostar e estou a conhecer mais amigos
como antes. Por isso, ia para aquela câmara, assim, lá. Agora, Flanli, de que histórias que boa hoje? Teve Caraca e teve o espantalho. Qual que você gosta mais? O espantalho. O espantalho para Mori. Porque mostra que devemos respeitar uma pessoa pela sua forma física e não que toda a gente tem um sonho a fazer na vida. Muito bem. Agora, Caraca traz uma lição interessante que tem a ver com o meio ambiente. O que você aprende dele? Eu aprendi que não podemos jogar lixo no mar e sempre temos de recolher os nossos lixos. Muito bem, Frederico, se a lição estudar, ainda acredita, mas a ser proveitoso de ali para frente. Agora, conhece alguém que a hora que vai mar, te deixa lixo na mar, te vai para lugar, te bota casca de fruta, te bota pedaços de papel, te larga todo lugar sujo? Não conheço. Ainda bem, porque se você conhece, o que você fala? Se você alguém está fazendo, o que você fala? Eu digo que tenho de apanhar porque senão o ambiente fica mais prejudicado, já que o carro e os aviões estão a prejudicar mais o ambiente. Ou seja, combate poluição ao máximo. Obrigado, Frederico. Não tem também um outro estudante em férias ali? Mora aqui por nome? Aira. Aira. Aira é filho de um grande cameraman que alguém gosta direito, que é Paco. Exatamente, já falei assim, não. Agora falei, Aira, você lida sério? Bem sério, bem na hora? E você está gosta? Qual história que você gosta mais? O espantalho. O espantalho? Explica para nós. Para e explica, mano, tem que respeitar os outros, não podemos desrespeitar os outros. Muito bem. Ali tudo alguém se respeita, tudo alguém, né? E você quer continuar com o todo dia? Flanli, o que você entende de história de Queloto, Caraca? Mas tem uns aliens que tá botando lixo e na coisa da pega tá cai na mar. Muito bem, a Aira já tem também essa história entendido, interpretado. Não tem mais meninos de caça fácil, fica e João Toro nesse caso. Agora, Flanli, mora aqui o nome? Mariana. Mariana, pode vir para lá. Flanli, é a primeira vez que subem para uma colônia de férias? Sim. E você gosta de show? Se tivesse mais, você estava? Sim. Que atividades que já vou fazer hoje? Eu fazia leitura. Leitura. Porque chega de ler em voz alta, ainda ninguém que faz exercício em voz alta, porque ler nada ainda. Qual que é a parte da história que mais gosta? E ler. Naquela? Não gosto de ler. Gosta de ler. E naqueles 2 livros que foi apresentado, foi Espantalho ou Caraca que mais gosta? Caraca. Caraca. Também falando o motivo lá. Porque está ensinando que nunca deve botar lixo no mar. Caraca é um chamado de atenção para poluição do meio ambiente, que assim é. E que outro senhorita, mora aqui o nome? Ania. Ania de que zona? Ania. É de que zona? Várzea. Várzea. E não tem também mais pessoas ali, fala nome? Gabriela. Gabriela, boa. Melissa. Melissa. Noah. Noah. E nós você também fazer poema daqui a pouco. Eu também declamo poema, gosta ali? E não pode ouvir poema de sexta também de um mês junto com o Gens na casa. Antes, outra dura. Se for não pode fazer antes de não passar a emissão lá para o estúdio rapidamente, Gens na casa aproveita a tua poesia de um mês. É na palco ele, doutor. Então nós vai lá rapidamente, nós vai posicionar enquanto pessoas trabalham organiza a produção para essa poesia. Já assim esse programa não se aproveita, não se improvisa junto com as para tentar aproveitar ao máximo possível e também ouve poema que sabem ser declamado goste-lhe e na biblioteca de verão que é dentro de ocupação de tempos livres de forma mais proveitosa possível e que te ajuda a promoção sobretudo de conhecimento e gosto pela leitura. Já sabe se é possível não bem apresentar rapidamente, se ainda registrará mais uns segundos para morrer no pode bem uma poesia em primeira mão. Os meninos essa aposto Avelino, se puder, posiciona-se à vontade, que enquanto a pessoa se bate posiciona, não te aproveita para conhecer um bocadinho dessa apresentação. Nós pode-se à vontade em voz alta. Sonha sempre, até teu desejo se tornar realidade. Sonha. O sonho alimenta a esperança, tanto quanto a água sustenta a vida. Sonha, o futuro é daqueles que acreditam na beleza dos sonhos. A minha estrela traz em meus olhos tão desconsolados saudades de te ver um riso amigo.
que já os não levantam resignados, não implorar humilde de mendigo, e se uma vez os ergo é que preciso, outra esperança em teus olhos velados. Já não aspiro à luz, busco um abrigo, procuro a sombra, a mãe dos desgraçados. Destruída a ilusão, sente a vida, fugir do coração desenganado, vê a esperança última perdida, como no vento a folha desperdida, e o honra na corrente arrebatado, vogou qual ninho da ave desmanchado. Se fosse uma flor, uma flor viva e laboriosa, como a abelhinha obreira, deixa-me arrastar pelo vento, e faria o jardim transbordar de beleza e cor. Se fosse uma flor bastante radiosa, enchia de luz e esperança os corações castigados pela dor. Se fosse uma flor alva e afetuosa, como a pomba branca da paz, voa pelo mundo fora, para distribuir cartinhas de paz e amor. A terra melancólica, nevoenta, numa tristeza mansa, resignada, volta a banhar a terra amarelada, volta a azular a serra lenta e lenta. A névoa infiltra-se, úmida, cinzenta, no peito dos que sofrem, como a espada que o vento, o espírito de mão gelada, desferra pela tarde pardacenta. E o vento passa lamentosamente, passa ferindo o ar, cortando rente as ilusões das almas sem ventura, e as névoas semelhantes a mortalhas envolvem a minha alma em suas malhas, dentro da tarde feita sepultura. Despedida, marinheiros que partem, és mágoa de minha partida, ele sata mata minha vida. Sim bem remédio que tem, bem torna bem, mas és tristeza de bem para largar a mãe, ele que é triste como a dor, de bem para largar amor. No canta com água na olho, no baja com a alma de nojo, hora é triste de partida, é hora de perder vida. Quem que fica, cata bem. Quem que acabei, cata bem. Força que pincham também, é boa esperança de bem. Ó bem, diabo triste, ouro de mar. Diabo caro, ó bem. Diabo doce, dia de bem. Diabo claro, Eugênio Tavares. Como uma criança. Ser puro como uma criança, imaginar como uma criança, desejar como uma criança, brincar como uma criança, esperar como uma criança, sorrir como uma criança, amar como uma criança, sonhar como uma criança. Procura ser assim, sonhador e confiante, é a caminhar na direção da luz que dá o verdadeiro sentido à vida. A estrela que sorri. Muito bem. A estrela que sorri. A estrela que sorri. Termina-se a nossa apresentação dentro de Show da Manhã com nossas crianças que estão nas bibliotecas de verão a partir da Biblioteca Nacional. E não também tem mais uma entrada, que ele foi só nos interrupção para conhecer um bocadinho mais dessa dinâmica. Doutora Carmelina, obrigado pela disponibilidade de permitir-nos dentro desse momento e entra com eles direto a partir de ali para estúdios de Show da Manhã e para a televisão de Cabo Verde. Por isso, te agradeço, mas daqui a pouco não está seguindo nos direto e permitindo ficar tendo. Arriba de trabalho feito, não se desculpem lá. E obrigado a todos os meninos que estão ali. Até uma próxima, daqui a pouco, na tormenta, para Show da Manhã. Um abraço, Cati, é que bom.